Bendiga o Senhor, a minha alma. Ó Senhor, meu Deus, Tu és tão grandioso. Estás vestido de majestade e esplendor. Envolto em luz como numa veste, Ele estende os céus como uma tenda e põe sobre as águas dos céus as vigas dos seus aposentos. Faz das nuvens a sua carruagem e cavalga nas asas do vento. Faz dos ventos seus mensageiros e dos clarões reluzentes seus servos. Firmastes a terra sobre os teus fundamentos, para que jamais se abale. Como as torrentes do abismo a cobriste, como se fosse uma veste. As águas subiram acima dos montes. Diante das tuas ameaças as águas fugiram, puseram-se em fuga ao som do seu trovão, subiram pelos montes e correram pelos vales para os lugares que tu lhes designaste. Estabelecestes um limite que não pode ultrapassar, jamais tornarão a cobrir a terra. Fazes jorrar as nascentes dos vales e correm as águas entre os montes. Delas bebem todos os animais selvagens, e os jumentos selvagens saciam sua sede. As aves do céu fazem ninho junto às águas, e entre os galhos põem-se a cantar. Dos teus aposentos celestes regam os montes, sacia-se a terra com o fruto das tuas obras. É o Senhor que faz crescer o pasto para o gado, e que plantas o que o homem cultiva para dela tirar o seu alimento. O vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe faz brilhar o rosto, e o pão que sustenta o seu vigor. As árvores do Senhor são bem regadas, os cedros do Líbano que ele plantou. Nelas os pássaros fazem os ninhos, e os pinheiros a cegonha têm o seu lar. Os montes elevados pertencem aos bodes selvagens, e os penhascos são refúgios para os coelhos. Ele fez a lua para marcar as estações, o sol sobe sabe quando deve se pôr, traz trevas e cai a noite, quando os animais da floresta vagueiam. Os leões rugem à procura da presa, buscando de Deus o alimento, mas ao nascer do sol eles se vão e voltam a se deitar em suas tocas. Então o homem sai para o seu trabalho, para o seu labor até o entardecer. Quantas são as tuas obras, Senhor! Fizestes todas elas com sabedoria. A terra está cheia dos seres que criastes. Eis o mar imenso e vasto, nele vivem inúmeras criaturas, seres vivos, pequenos e grandes. Nele passam os navios e também o Leviatã, que formastes para com ele brincar. Todos eles dirigem o seu olhar a ti, esperando que lhes dês o alimento no tempo certo. Tu lhes dás, e eles o recolhem. Abres a tua mão e saciam-se de coisas boas. Quando escondes o rosto, entram em pânico. Quando lhes retiras o fôlego, morrem e voltam ao pó. Quando sopras o teu fôlego, eles são criados, e renovas a face da terra. Perdure para sempre a glória do Senhor. Alegre-se o Senhor em seus feitos. Ele olha para a terra treme, toca os montes e eles fumegam. Cantarei ao Senhor toda a minha vida, louvarei ao meu Deus, enquanto eu viver. Vamos aplaudir esse salmo tão maravilhoso, desse Deus criativo, tão tremendo, tão precioso. Feche os teus olhos, querido, vamos orar, pedindo que Deus nos leve hoje a um novo lugar, diante dessa palavra preciosa, que Ele estará lançando essa semente no nosso coração. Pai, em nome de Jesus, aqui está a Tua palavra. Que momento glorioso, Pai, que pudemos adorar o Teu santo nome, elevar o Teu nome, cantar as Suas maravilhas. Que delícia, Pai, desfrutar desse culto, na comunhão com os meus irmãos, ó Pai, enquanto cantamos, enquanto, Pai, nós entregamos ao Senhor parte daquilo que o Senhor tem nos abençoado, nós nos alegramos, o nosso coração se encheu de júbilo, Pai. Pai, nós queremos sim, e a nossa intenção foi atraí-lo para esse lugar, porque precisamos de um toque, de uma manifestação da Tua presença, e que essa palavra, Pai, venha preencher todos os anseios do nosso coração. Para isso, Pai, nós abrimos nosso entendimento, que a nossa alma seja maleável ao Teu Espírito Santo, que ela esteja nesse momento completamente quebrantada para aquilo que o Senhor deseja fazer nesse momento nas nossas vidas.
Te mando embora, espírito maligno, de incredulidade, de frieza, indiferença, de distração. Eu te ordeno, espírito ladrão da semente bendita do Senhor, vá embora desse lugar, para que os nossos corações, nossas mentes estejam completamente cativas ao trono da graça, e que essa palavra cumpra a promessa do Pai, de que ela não volta vazia, sem antes fazer o propósito para o qual ela foi designada. Cumpra em nós, Pai, o teu propósito, mediante a tua palavra, em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. E se você crer, diga amém. Aleluia. Isso, quem bateu palma? O Jorge já começou, continua, Jorge. É isso aí. Aleluia. Glória a Deus. Quem está feliz com Jesus? Quem está Jesus com feliz? Amém. Eu fico muito empolgado em ministrar a palavra do Senhor. Fico empolgado em ver você recebendo o convite, ouvindo a voz de Deus e participando. Nós vamos vencer, querido, todo esse tempo de desafio. A igreja ela vai crescer. Hoje eu fiquei na recepção ali com a Márcia, que alegria, eu quero ficar mais dias, né? Pode me escalar, ninguém me escalou, eu mesmo que me escalei, né? Isso que é bom ser pastor sênior, você se escala e pronto, né? Não é mesmo? Mas foi um prazer para a gente, e poder ver você chegando aqui é muito gostoso. Antigamente a gente fazia isso mais, mas hoje até a Márcia falou, Ney, vamos ficar na porta? Devido a eu ter ficado o dia todo estudando a palavra, eu falei, eu posso ficar agora um pouco mais, porque eu já estou ligado, concentrado no que eu vou dizer, e foi um prazer enorme. Vocês são bênçãos de Deus na nossa vida, na minha vida e da Márcia, na vida desse presbitério, vocês são bênçãos demais. Agora o aplauso é para vocês, amém? Querido, diante dessa exposição de quem Deus é, do que Deus faz, de tantas coisas que nós ouvimos nesse salmo, a grandeza desse Deus, sabe como esse Deus é demais. Ele pensou em todas as coisas, Ele pensou em toda a criação, e tudo aquilo que pudesse preencher toda a necessidade humana, a necessidade selvagem, a necessidade florestal. Ele pensou em todas as coisas aquáticas, Ele pensou na atmosfera, Ele pensou em tudo, e Ele fez tudo de forma tão perfeita que não dá, querido, de forma alguma para negar que toda essa estrutura, universal não tem um arquiteto tão perfeito, tão harmonioso com todas as coisas. Que bom é saber, querido, que eu e você, nós já entendemos isso, nossa dependência, nossa necessidade de um Deus que pode, que é tudo em todos, que pode todas as coisas, num Deus que era, é e será eternamente, num Deus que não tem hoje, não tem ontem nem amanhã, é um Deus eterno, é um Deus que Ele sempre é. Deus não foi, não era, não será. Deus é. Ele mesmo diz, diga que eu sou, afirmando que a sua natureza é imutável. Que bom saber, isso é uma garantia para mim e para a sua alegria, querido. Agora, nós podemos até tentar viver a nossa vidinha mortal sem Deus. Mas no final, certamente, nós vamos ter que reconhecê-lo. Nós vamos ter. Qualquer pessoa que tenta viver fora desse padrão, fora de toda essa criação, vai ter que um dia reconhecer. E ainda que o homem ele queira viver sem Deus, isso não muda o fato da existência desse Deus, e que nós somos todos, nesse primeiro momento, criaturas dele. E como Criador, foi Ele que deu o início à vida humana. Dizer que o homem pode existir sem Deus é a mesma coisa que dizer que uma laranja existe sem a laranjeira. É a mesma coisa de dizer que uma história existe sem que ninguém ou alguém a tenha contado um dia, uma vez. Não dá. Então nós devemos todo o nosso ser a Deus, em cuja imagem nós fomos feitos, como diz Gênesis no capítulo 1, versículo 27. A nossa existência, querido, depende de Deus, quer que a gente aceite a sua existência ou não.
Agora, como sustentador, né, esse Deus, Ele continuamente concede a nós vida, como nós vimos, ou Ele concede vida a toda a criação, a todo o universo, Ele concede vida. É o que nós vimos nesse Salmo 104, um Deus que gera, um Deus que cria. Também no Evangelho de João, concordando com isso, no versículo 6 do capítulo 14, diz que Ele é a vida, e a vida só tem a partir dele, ou a vida só se tem a partir da vida. Ele é a vida, e vida só se tem a partir de vida. Colossenses 1,17 diz que toda a criação subsiste pelo poder de Cristo. Toda a criação, querido, você vai ver um matinho que você vai arrancar, talvez, esse matinho existe, subsiste, vive por causa de Cristo. Até mesmo aquelas pessoas que rejeitam a Deus, ele recebe o sustento de Deus. Mateus 5,45 diz, porque faz com que o sol se levante sobre os maus e os bons, e a chuva desça sobre os justos e os injustos. Então Deus, Ele é Criador, Deus é Salvador, e como Salvador, Deus, Ele dá vida eterna àqueles que acreditam no Seu Filho. A verdadeira vida só se encontra em Cristo, que a Bíblia diz em João 1,14, que Ele é o quê? A luz dos homens, porque quando você morre, acabou a luz, né? Já não existe mas Cristo é a luz dos homens. João 10,10 diz que Ele veio para que nós possamos ter uma vida abundante, né? Então, para todos aqueles que colocam a sua confiança em Cristo, há uma promessa de eternidade para ele, como diz o Evangelho de João no capítulo 3, no versículo 15. Então, para o homem viver, para ele realmente viver, ele precisa conhecer e se entregar a Cristo. João 17,3 diz, essa é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus a quem enviaste. Essa é a vida. Crer no Jesus verdadeiro, crer naquele que o enviou. Então, sem Deus, o homem, ele tem apenas a sua vida física. Em Gênesis, no capítulo 2, versículo 17, Deus então advertiu Adão e Eva, né, no que diz a respeito a comer daquele fruto da árvore, e falaram para eles que eles não podiam rejeitar aquilo que Deus estava falando, porque senão certamente eles morreriam. E como nós sabemos, Adão e Eva, eles desobedeceram, mas não morreram fisicamente naquele dia, eles morreram espiritualmente. E a grande questão, a chave de tudo que eu quero te falar, está nisso, querido. Então algo dentro deles, naquele momento da desobediência, de o negar-se às orientações de Deus, aquele momento algo morreu dentro deles. Então a vida espiritual que eles tinham conhecido, né, essa comunhão que eles tinham com Deus, essa liberdade de poder desfrutar o tempo todo da presença de Deus, aquela inocência, aquela pureza das suas almas, tudo isso tinha acabado. Adão, ele tinha sido criado para viver em comunhão com Deus, foi amaldiçoado com uma existência completamente longe, uma existência completamente carnal, do qual nós somos herdeiros. O que Deus queria, na verdade, querido, que fosse, né, o pó, do pó para a glória de Deus, acabou sendo da glória para o pó. O que Deus queria que, ao fazer o homem do pó, ele desfrutasse da glória de Deus. Mas o que aconteceu foi o contrário. Da glória que o homem tinha, ele voltou ao pó, ele tornou-se pó de novo. E assim como Adão, o homem, querido, sem Deus, ele ainda hoje ele vive uma existência terrena, e ele pode até parecer muito feliz, já que é muito divertido, né? Há muitos prazeres aqui que nós podemos desfrutar nessa vida. Mas o que o homem precisa, querido, não é desse tipo de prazer. O que todo homem precisa para ser completo, para ser um ser completo, o que o homem precisa é de salvação. Por que eu preciso de salvação? Porque todos pecaram
contra Deus e estão sujeitos às consequências desse pecado. Pecado é todo pensamento, pecado é toda palavra contrária à vontade de Deus. Ser destituído, como diz Romanos 3:23, da glória de Deus, é o mesmo que ser demitido. É o mesmo que ser deposto, né, de um cargo ou posição. É o mesmo que ser privado de autoridade ou de alguma dignidade que aquele cargo lhe oferecia. E esse versículo, querido, de Romanos, nos mostra a queda do homem, que, né, foi criado para uma alta posição diante de Deus. Ou seja, querido, a posição de filhos. E por causa da desobediência, por causa do pecado, o homem perdeu essa condição, bem como essa dignidade e também essa autoridade que ele tinha, uma autoridade espiritual que o homem tinha, ele perdeu. O homem então passa a ser, a partir dali, apenas uma criatura de Deus e não mais filhos de Deus. Você já me ouviu dizer várias vezes, né, que esse ditado que todos são filhos de Deus não é uma verdade bíblica, porque todos são natureza, criação de Deus, mas filhos nós vamos falar disso um pouco mais. Então, dessa destituição do estado de glória que o homem, né, tinha em Deus, ele tornou-se um ser decadente. E dessa decadência surgiram muitas consequências, querido, e gigantescas: guerra, fome, miséria, degradação moral, doenças, pestes, todas essas coisas. Não foi, sabe por que Deus quis fazer? Foi por causa da origem, né, ou da decisão pecaminosa do homem. Como assim, pastor? O homem está separado, essa separação de Deus. Olha o que diz Isaías 59, versículo 1 e 2. Diz que Deus não pode suportar o pecado, porque é santo vocês e o rosto dele, e por isso não os ouvirá. Não há nenhuma compatibilidade, não há nenhuma comunhão do pecado com Deus. Não há como existir isso. Deus não pode ter comunhão com pecadores. Deus salva pecadores, Deus chama pecadores, mas Deus não pode compactuar com o pecado. Então pedir para Deus aceitar o nosso pecado seria o mesmo que pedir para que Deus, eu vou parar de respirar, ou eu vou mergulhar no rio, mas eu não quero morrer afogado, ou eu não quero morrer mesmo tomando essa decisão. E uma das piores, querido, consequências do pecado é a separação que ele causa, que o pecado causa entre nós e Deus. Porque o homem, ele não tem a menor condição de viver sem Deus. O homem não tem a menor condição de viver sem Deus. Ele não pode ser feliz plenamente. E o seu poder de decisão é naturalmente voltado para o mal. Portanto, querido, Deus, ele não consegue abrigar um homem com pecado, mas o homem não pode viver sem Deus. Então, a solução do homem qual é? Deixar o pecado. Mas como, se nós estávamos mortos espiritualmente, como diz Romanos 6:23? Como deixar o pecado? Como é que eu vou fazer isso? Então vamos lá. O homem é formado de quê? Corpo, alma e espírito. Diga, corpo, alma e espírito. O corpo é essa parte física, é isso que você belisca, né? Que você beija, que você toca, que você abraça, esse é o corpo. A alma é o nosso consciente, a nossa personalidade, é a nossa mente, o nosso eu propriamente dito. É na alma que estão nossos sentimentos, emoções, é a alma que dá vida ao corpo. Se tirar a sua alma, não sobra mais nada, só um esqueleto, né, uma coisa, um monstro, não tem pensamento, não tem alegria, não tem tristeza, não tem choro, não tem vontade. O espírito é a parte do corpo do homem que lhe permite a ligação com Deus. É no espírito que nós nos ligamos, que nós nos comunicamos com Deus. Todo relacionamento entre Deus e o homem é feito através do espírito do homem. Então a identidade do homem como, né, a glória de Deus, com a glória de Deus é o seu espírito, que identifica o homem com a glória de Deus, com o Senhor, é o seu espírito. Por isso é que a Bíblia usa o termo de homem espiritual.
Existe um homem espiritual, existe um espírito dentro de nós que anseia por comunicar com esse Pai. A identidade verdadeira do homem com Deus está nesse espírito. O espírito, ele está indivisivelmente ligado à alma. Porém, quando o homem está nesse estado de pecado, o seu espírito está inativo. O seu espírito se encontra morto. Ouça o que diz Efésios 2:5. Deu-nos vida com Cristo quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados ou nas nossas transgressões. É o estágio final, querido, da morte espiritual. Esse estágio final é o inferno, onde o homem ele estará definitivamente separado da presença de Deus e ele vai sofrer as punições por causa do seu pecado. É só você lá, não dá tempo de ler tudo. Lê em Apocalipse no capítulo 20, no versículo 11 a 15, você pode ler. Mas você pode dizer, pastor, eu vejo alguns rejeitando a Deus e ainda vivem assim vida de dimensão de alegria. Querido, é que as suas ambições carnais, elas aparentam dar essa existência gratificante, essa existência tranquila. Isso também é bíblico. No caso de Moisés, em Hebreus 11:25, diz o quê? Que há certo gozo, ou que há gozo que pode ser desfrutar de uma alegria por certo tempo. Diz assim: preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar dos prazeres durante algum tempo. Esse é o grande problema. O problema é que tudo isso, todo esse prazer que busca satisfazer a alma e não o espírito, tem um prazo de validade, é temporário. A vida nesse mundo, querido, diz o Salmo 93, que ela é muito curta, mais cedo ou mais tarde. Como aquele filho pródigo que caiu a ficha dele, graças a Deus, da parábola de Lucas 15. Essa alegria, ela tem um prazo, esse prazer que se satisfaz na alma somente, não preenche o espírito, não religa o espírito à sua origem, não pode satisfazer o homem. O homem, ele percebe que os prazeres desse mundo não vai sustentar o que a sua alma deseja. Eu sei que, querido, nem todo mundo que rejeita a Deus, ele é um desperdiçador como o filho pródigo. Tem gente que não é, a gente vê muita gente boa, há várias pessoas que não são salvas, mas elas vivem uma vida disciplinada, até mesmo gratificantes, vidas até mesmo alegre. A Bíblia ela apresenta certos princípios morais que eles vão beneficiar qualquer pessoa desse mundo. Se você for fiel, se você for modesto, se você tiver um autocontrole, você vai ser uma pessoa bem-sucedida. Provérbios capítulo 22:3 fala isso. É um exemplo dessas verdades que são gerais. Diz assim: o prudente percebe o perigo e busca refúgio, mas o inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Então existe um padrão de Deus, que ele é universal, que se praticar sendo crente ou não, ele recebe isso. Sabe qual é o problema, querido? É que sem Deus, o homem tem apenas o mundo. Esse é o problema. E tudo aqui tem prazo de validade. Toda alegria, todo ajuntamento, toda posse, tudo que foi conquistado e toda alegria que é gerada por estas coisas vai acabar aqui mesmo. Então viver uma vida aqui sem problemas não é nenhuma garantia de que nós estamos prontos para uma vida próxima, uma vida eterna. Veja a parábola daquele fazendeiro rico em Lucas no capítulo 12, não vou ler. Tenho tudo. Estou fazendo até mais celeiros para juntar, porque eu nem tenho onde guardar. Tenho do bom e do melhor, quero folgar. Leia também a conversa de Jesus com o rico, aquele jovem rico e um cara muito moral, que Jesus falou para ele: você faz isso, você é dizimista? Sou. Tudo a lei, ele diz que praticava toda a lei. Então o cara tinha uma moral. Ele chegou e dizia, e Jesus não retrucou a ele. Jesus não falou, você está mentindo para mim, não. Jesus só engrossou o caldo para ele, para provar que ele não era tão bom quanto ele achava que era. Escute, queridos, sem Deus, o homem ele não encontra uma realização
verdadeira, nem mesmo nessa vida mortal, porque o homem, ele não tem paz com os outros homens. Sem Deus, não tem homem. Você não consegue ter paz com a esposa, com filhos, que é o que a gente mais deseja, com paz. O homem não consegue ter paz com outro homem. Sabe por quê? Porque ele não está em paz nem consigo mesmo. O homem sem Deus não está em paz nem consigo mesmo. E ele não tem paz consigo mesmo porque ele não tem paz com Deus. Já reparou aquela pessoa que está de bem com Deus? O mundo pode acabar. Ele está de bem com Deus, ele está de bem com a família. Não está falando em separar, não está falando em violência, não está falando em adultério, não está falando nada de pecado, porque ele está em paz com Deus. Então ele aceita as pessoas, ele aceita a família. Mas a busca dos prazeres, querido, só por ter prazer é um sinal de conflito interior. Quando o homem começa a fazer isso, estou falando do homem generalizando, quando ele começa a fazer isso é sinal de um turbilhão no seu interior, de uma ilusão de felicidade. Porque a alma leva você, leva a mim a uma ilusão de felicidade, porque busca a sua felicidade nas coisas prazerosas, mas desse mundo que está determinado o seu tempo. E aqueles que procuram por prazer têm descoberto várias vezes durante o curso dessa história que essas diversões, essas alegrias temporárias da vida, baseado nas coisas desse mundo, só trazem no fim um desespero mais profundo ainda. Já pensou, você já reparou que ele quer preencher um abismo com outro? Ele traiu uma vez, mas não está bom, aí ele vai com duas, não está bom, daqui a pouco ele acaba com todo, eu já vivi isso, querido, familiarmente. Ele acaba com tudo que tem, tudo que a família conquistou, por causa de um pecado, dele desejar preencher a sua alma, e aquele abismo foi chamando o outro. É muito difícil, querido, da gente combater aquele sentimento irritante que está dentro de nós, de que algo está errado. Quem já pensou isso aqui? É muito complicado você combater isso. Mas nós não somos os únicos. O rei Salomão, que se entregou na busca de tudo que esse mundo podia oferecer para ele, ele registrou o que ele descobriu no livro de Eclesiastes. Salomão, ele descobriu que conhecimento por si só é inútil. E não houve homem mais sabido do que aquele que ele pediu e Deus deu para ele abundantemente. Então Eclesiastes 1 diz assim, 1 a partir do 12. Eu, o mestre, fui rei de Israel e em Jerusalém. Dediquei-me a investigar e a usar sabedoria para explorar tudo que é feito debaixo do céu. Que fardo pesado Deus pôs sobre os homens. Tenho visto tudo que é feito debaixo do sol. Tudo é inútil. É correr atrás do vento. O que é torto não pode ser endireitado, o que está faltando não pode ser contado. Fiquei pensando, eu me tornei famoso e ultrapassei em sabedoria todos os governantes de Jerusalém antes de mim. De fato, adquiri muita sabedoria e conhecimento. Por isso me esforcei para compreender a sabedoria, bem como a loucura, a insensatez, mas aprendi que isso também é correr atrás do vento, pois quanto maior a sabedoria, maior o sofrimento, e quanto maior o conhecimento, maior o desgosto. Salomão, que ele descobriu que prazer e riquezas são fúteis, que materialismo é uma tolice e que riquezas são passageiras. Essa foi a sua conclusão. E nada disso faltou para esse rapaz, para esse rei. E aí Salomão concluiu que a vida ela é um presente de Deus. No capítulo 3, no versículo 12, ele diz que a única forma sábia de viver é temer a Deus. A única forma sábia de viver é temer a Deus. Ele diz, de tudo que se tem ouvido, a suma é, teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer juízo a todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Está lá em Eclesiastes capítulo 12, a partir do 13. Em outras palavras, querido, há muito mais para essa vida do que a dimensão física. E Jesus ele enfatiza isso, dizendo em Mateus 4,4, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus.
Então, o que nos mantém vivo, querido, não é esse pão físico que nós tanto buscamos, mas é o pão espiritual. É a palavra de Deus, essa que nos alimenta, é esse alimento espiritual. É em vão, querido, que os homens, eles procuram dentro de si mesmo a cura para todas as suas misérias. O homem só pode achar vida e realização quando ele reconhece a existência de Deus na sua vida. Sem Deus, querido, o destino do homem é a morte. O homem sem Deus, ele é espiritualmente morto. Quando a sua vida física acaba, ele terá que se encarar, ou que encarar Deus na sua morte espiritual. É essa separação dele e de Deus. Quando Jesus fala aquele homem rico, naquele texto do rico e Lázaro, em Lucas 16, ele diz que o homem rico vivia uma suntuosa vida de tranquilidade sem Deus. Enquanto Lázaro, ele sofre por sua vida, mas ele conhece a Deus. Porém, só após a morte dos dois, eles compreenderam, esse rico compreendeu. Eu não estou pregando contra a riqueza não, querido, não é isso. Esse rico que desprezava Deus. Então, só depois que morreu aqui, esse rico, ele compreendeu a gravidade das escolhas que ele fez durante a sua vida. O homem rico, ele ergueu os olhos. Se ele ergueu os olhos é porque eles estavam num lugar lá embaixo. Estando ele no inferno, a Bíblia diz, então ele percebeu já tarde que há mais nessa vida do que qualquer olho nosso possa enxergar, querido. Enquanto isso, Lázaro estava sendo confortado lá no paraíso. Para esses dois homens, a duração, curta da sua existência aqui na terra não foi nada em comparação ao estado permanente que as suas almas agora teriam, a eternidade. Sem poder mudar nada, por nada desse mundo, nada nesse mundo poderia mudar aquela circunstância. Nós, queridos, somos uma criação muito especial, amém? Deus, ele tem colocado uma consciência da eternidade em nossos corações. O texto de Eclesiastes, no capítulo 3, o versículo 11, diz isso, ó, ele fez tudo apropriado ao seu tempo, também pôs no coração do homem um anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Por que Deus está falando isso? Porque esse lugar, essa irritação de que sempre tenho que fazer alguma coisa, mas eu não encontrei essa coisa. Mas o pecado, o diabo, ele sabe disso. Quando a nossa ansiedade está lá em cima, então ele vem nos assediar com o pecado para preencher esse lugar que o Espírito está buscando, que é o relacionamento com Deus. Ele diz que ele pôs no espírito do homem o anseio pela necessidade da vida eterna, mas o homem não compreende porque ele se envolve, ele se limita a essas ofertas, a esses desejos do mundo, e ele tenta preencher a sua alma, mas não é a sua alma, é o espírito que anseia, porque ele sabe, porque Deus colocou nele o anseio pela eternidade. Por isso que é sempre irritante, vai ser sempre. Se você, querido, está lutando com esse negócio irritante, fuja desse pecado, corra para Jesus, porque esse lugar, essa lacuna, não vai ser preenchida por nada, nenhuma riqueza, nenhuma alegria, nenhum prazer, nenhuma viagem, nenhum carro, nada nessa vida vai poder preencher esse lugar, porque é o anseio pela eternidade que Deus está movendo em você. Sabe, querido, esse sentido de destino eterno só encontra realização em Deus, em mais nada, e somente através da salvação. Só. Agora, a salvação, ela tem características. A salvação, ela é em vida. É muita gente rezando para salvar morto. Esquece, pare com isso. A única pessoa que orou para salvar o morto não foi para salvar, foi para ressuscitar. Foi Jesus que orou por Lázaro. Se você tem poder para ressuscitar o morto, ora para ele ressuscitar, porque para ele ser salvo você não tem esse poder. A salvação, ela é em vida. Isaías 55:6 diz, busque o Senhor enquanto é possível achá-lo, clame por ele enquanto ele está perto.
Por que será? Uma hora ele não vai estar perto e nem você vai poder fazer isso. E ninguém vai fazer por você. E nem por mim. A gente vê isso na própria parábola do rico e Lázaro. Jesus deixa muito claro essa verdade espiritual. Lázaro está implorando. Aliás, o rico está implorando para Lázaro. Pelo menos para molhar a pontinha do dedo, pôr na língua dele. Porque ele estava em tormento. Pede para ele avisar os seus parentes. Pede, não. Qual é a resposta? Existe um grande abismo entre nós dois. Não existe nenhuma forma, nem o jeito de eu fazer algo por você. O que você tinha que fazer, você fez. O que eu tinha que fazer, está feito. Esse lugar onde você está não muda. Não onde eu estou também não muda. Após a morte, querido, diz Lucas, capítulo 16, 19, não há salvação. Ao contrário de alguns ensinos de que o homem, após a morte, ele é aperfeiçoado através de várias reencarnações. Mentira. E que também após a morte, o homem pode ir para um lugar aonde será atormentado um pouquinho, sapecado, mas ele entra no céu mesmo chamuscado, depois ele é liberado para o céu. Mentira. A Bíblia nos ensina em Hebreus 9, 27, que assim como o homem está ordenado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Ninguém vai ressuscitar para nascer de novo. Não, se ressuscitar, até morre de novo, né? Lázaro morreu de 2 vezes, né? Lázaro morreu. Mas ninguém vai reencarnar novamente de jeito nenhum. Por isso, esse apelo de Isaías 55, 6, precisa falar mais forte, soar mais forte no nosso coração. Buscar o Senhor enquanto pode achá-lo, invocar enquanto o Senhor está perto. A arca de Noé também é um exemplo, um símbolo dessa verdade. Enquanto a arca estava aberta, qualquer pessoa que aceitasse aquele convite poderia entrar. Mas quando o Senhor fechou a porta da arca, não houve clamor que pudesse abrir para alguém entrar. Não houve um que, depois que a coisa começou a encher, clamou e a porta abriu. Não, não há mais. É enquanto o Senhor está perto, é enquanto podemos achá-lo. Então não houve mais chance de salvação. Todos que rejeitaram a pregação de Noé pereceram. Todos. E nós encontramos também na parábola daquele rico insensato, uma afirmação de uma pergunta que Deus fez para ele, em Lucas, no capítulo 12, 20. Louco, essa noite, esse que estava falando, eu vou fazer mais celeiro, porque eu estou rico, não tenho onde guardar, né? Minha alma está folgada, vou só deitar e descansar, não preciso orar, não preciso preocupar com ninguém, está tudo bem. E Deus faz uma pergunta para ele: louco, essa noite vão pedir a tua alma. E o que você tem preparado? Para quem será? Você deu um destino, você deu um sentido às suas riquezas. Você fez valer a pena todas essas bênçãos que estavam para todos ou não, é o que eu te dei pessoalmente. Você deu um sentido de valor para isso. Você me honrou com esses bens. Isso vai abençoar alguém, isso vai fazer algum favor. Isso manifesta alguma graça, alguma recompensa pelo tanto que eu sou na sua vida. Outra coisa, querido, que nós precisamos saber sobre a salvação é que ela é individual. Ninguém vai te tirar colinho para o céu. Ezequiel, no capítulo 18, 4, diz isso. Nos mostra qual será julgado pelos seus próprios pecados, todo mundo. O texto diz: aquele que pecar, esse morrerá. Da mesma forma, em Ezequiel 18:30, nos mostra que a salvação ela é individual. Diz assim: portanto, ó nação de Israel, Deus está falando com toda a nação. Aí ele diz: eu julgarei cada um de acordo com seus caminhos. Cada um de acordo com seus caminhos. Como eu não posso, querido, me arrepender pelos erros de outra pessoa, então a salvação ela fica condicionada ao indivíduo. Não adianta arrepender-se pelo pecado do outro. Você pode até orar, arrependimento nacional, até acredito, é bíblico, mas esse arrependimento não é para salvação. Portanto, de nada adianta interceder em favor dos mortos, ou tentar qualquer tipo de comunicação com esses. Isso é abominação para Deus, porque após a morte, querido, não há salvação, e mesmo em vida,
A salvação só pode ser concedida pela própria, ou decidida pela própria pessoa. Deus não tem netos. Deus tem filhos. Netinho de Deus não vai para o céu. Tem gente que admira os outros, a fé dos outros. Esse é meu pai espiritual. Mas vive no pecado. Vai para o inferno porque Deus não tem neto, Deus só tem filho. Mesmo que a graça, que de graça, né, para nós, mesmo sendo um presente de Deus, a salvação ela é caríssima. No Salmo 49, 7 e 8 diz: homem algum pode redimir o seu irmão ou pagar o preço da sua vida, pois o resgate de uma vida não tem preço, não há pagamento que o livre. Essa palavra que Deus nos diz, mais vale uma alma do que o mundo inteiro. Em Mateus, no capítulo 16, 26, pois que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, ou que dará o homem em troca da sua alma? Marcos reafirma, dizendo que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Lucas ainda vai com mais detalhe, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se e causar dano a si mesmo. Então, ainda que você tivesse todas as riquezas desse mundo, mesmo que você fosse dono de todo o planeta, de todas as riquezas minerais, vegetais, animais, ainda assim não poderia pagar nenhum resgate ou resgate pela vida de ninguém. Nossas obras não podem nos salvar, como está escrito em Efésios 2, no versículo 8 e 9, porque pela graça sois salvos, porque por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Nem, querido, nossa própria justiça pode nos salvar. E a justiça que eu estou dizendo aqui, que vou dizer nesse texto, ela tem esse sentido de uma vida justa, correta. Mesmo que você nasça, bote numa caixa de vidro, você nunca peque, nunca diz um palavrão, você ora o tempo todo, você fala o tempo, lê um monte de Bíblia, mas se for por sua justiça própria, isso não lhe garante salvação. Também uma vida religiosa não pode salvar. Essa palavra religião vem de religar, é uma tentativa do homem se religar a Deus, mas essa religação ela não pode ocorrer, porque em Romanos 6, 23 diz o quê? Que nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. Diz que o nosso espírito, que é o vínculo de comunicação com Deus, ele está morto. Então, quando interrogado pelos discípulos sobre essa tentativa religiosa, Jesus, ele ainda, ele diz para eles assim, que não dá. Não dá para vocês salvar. Os discípulos perguntou para ele, quem que pode salvar? Jesus respondeu, ao homem isso é impossível. Está lá em Mateus capítulo 19. A salvação, querido, ela tem que ser expiatória. Hebreus 9, 22, de fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Não há perdão de pecado. Expiação é uma vida sendo morta no lugar de outra. Eu vou te dar um exemplo de uma ilustração que eu achei. Então, uma moça foi levada a um tribunal, porque ela estava dirigindo perigosamente. Então, diante do juiz, ela confessa a sua falha, o seu crime, e ela se declara culpada. Aí o juiz, em seguida, aplica uma multa para ela de R$2.000. E aí, então, o juiz desce da sua cadeira de julgar, tira a sua toga, faz um cheque de R$2.000 e dá para a moça, tá paga a sua multa. Ele era o pai da infratora. Agora, por que é que Deus simplesmente não perdoa só? Por que esse juiz teve que fazer desse jeito? Aquele homem, como juiz, querido, mesmo sendo a sua filha, ele não podia simplesmente perdoar, porque toda transgressão se quita com pagamento. Isso é a lei. E o juiz vive em função disso. Tem aqui o advogado, né, Jorge? Ele vive em função disso. Você entendeu agora, querido, que a lei nos condena, nos mata. Que nós não podemos viver pela lei, e sim pela graça. Graça é o que esse juiz fez. Mais um exemplo. Se o seu filho
Se ele lá dentro da sua sala começou a jogar bola, você não joga não, porque tem um vaso que eu paguei, né, 10 mil reais, se você me quebrar. E o filho continua desobedecendo e ele chuta a bola, pega no vaso, quebra aquele vaso. Alguém vai pagar o preço dessa desobediência. Quer que eu diga quem quer, pai? Você. Para Deus, só há uma coisa que pode pagar uma alma, outra alma. Isso é uma lei universal, uma lei divina, uma lei de Deus. Mas tem um detalhe muito importante. Essa alma que iria pagar o preço desse pecado, ela não poderia, ela teria que ser livre de qualquer culpa. Ela tem que ser livre de pecado. Senão a sua vida não seria aceita por Deus. Porém, como nós vimos anteriormente no texto de Romanos 6,23, a Bíblia nos declara que todos pecaram. E no Salmo 14, versículo 1 e 3, diz, ela nos mostra essa triste conclusão que Deus chegou quando ele olhou aqui para a terra, buscando alguém que não tivesse pecado. Ele diz, desviaram-se todos, juntamente se fizeram imundos, não há um justo sequer um. No Antigo Testamento, querido, Deus ele instituiu uma forma para pagar provisoriamente o pecado de quem se arrependesse. Então aquele que pecasse, ele deveria trazer uma ovelha e entregar aquela ovelha, apresentar aquela ovelha ao sacerdote. E o sacerdote então, ele oraria, faria uma oração, imporia as mãos sobre o pecador, oraria por ele, significando que os pecados que ele havia cometido, fosse apagado. E ele também sacrificaria aquela ovelha, significando que o pecado daquele homem foi transferido. E essa ovelha, na sequência, era oferecida a Deus. A expiação faz exatamente isso. Então, veja um exemplo para ajudar o seu entendimento. O seu chefe, ele poderia perdoar um eventual erro seu, mas por precaução, ele não colocaria você na mesma posição de antes, ou nem na posição de outra pessoa que nunca falhou com ele, certo? Você falhou na sua empresa, fez algo que não deveria, o seu patrão não vai te mandar embora, mas ele não vai dar a você o lugar que você estava, e nem de outro que nunca fez nada. Porque com a expiação, querido, ela apaga o passado e trata o ofensor como se ele nunca tivesse pecado. Por quê? Porque Deus não faz como a gente. Deus, ele nos trata, quando ele expia o nosso pecado em Cristo, como se nós nunca tivéssemos pecado. E todos os direitos que o maior dos santos tem, eu e você temos também. Querido, isso é maravilhoso demais. Então, aquele cordeiro lá que o sacerdote sacrificava e oferecia ao Senhor, com os pecados daquela pessoa que o levava, simbolizava Jesus. Que como juiz daquela ilustração que eu falei para você antes, ele se despiu, o juiz sai daquele lugar, ele tira sua toga, paga a menina e diz, você é minha filha, você não deve mais nada para a justiça. Foi isso que Jesus fez. Ele se despiu da sua glória e majestade. E ele veio ao mundo para pagar a nossa dívida com Deus. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como diz João 1,29. Se pudéssemos resumir a Bíblia, querido, num só versículo, João 3,16 seria ele. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus aceitou, querido, o pagamento pela nossa transgressão, aleluia, querido. Mas quais são as condições para a salvação? Então a salvação que nós herdamos de Cristo, ela é definitiva. Hebreus 9,28 diz, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar o pecado de muitos. Cristo, querido, quando nós entregamos Cristo, nós não precisamos de outro sacrifício dele. O que ele fez é definitivo.
A salvação ela é exclusiva. Atos 4,12 diz que não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Por isso é que a Bíblia enfatiza tanto o perigo da gente negligenciar a salvação. Hebreus 2,3 diz: como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? E isso, querido, pode acontecer quando nós descremos, quando nós protelamos a nossa fé, quando nós achamos insuficiente o sacrifício do Senhor Jesus, quando nós julgamos ser necessário ajuda de patuás, de santo, guias, de obras. Vamos repetir Isaías 55,6. Busque o Senhor enquanto é possível achá-lo. Não é busca patuá, não é busca santo, não é busca outra coisa. Busque ao Senhor enquanto se pode achá-lo. Clame por Ele enquanto Ele está perto. Vamos ver 3 requisitos que nós precisamos para que a gente possa alcançar a salvação em Cristo Jesus. E isso está à disposição de qualquer pessoa. Primeiro, crer. Diga comigo bem forte, crer. Crer no sacrifício e nos ensinamentos dados por Jesus. Uma das últimas palavras ditas por Jesus aqui na terra foi: todo aquele que crê será salvo. A maioria das pessoas confundem crer com simplesmente acreditar. Se a gente sair pela rua aí entrevistando pessoas, todas elas vão afirmar que elas acreditam que Jesus morreu na cruz. Mas a maioria dessas pessoas não são salvas. Por quê? Porque crer significa aceitar o sacrifício que Jesus fez foi no meu lugar. E é aceitar o ensinamento de Jesus num todo. Isso é crer. Esse crer chama-se fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé não se tem salvação. Fé significa permanecer nos ensinamentos de Cristo por toda a vida. Ainda que eu falhe, mas eu obedeço e vivo nos ensinamentos de Cristo. Isso significa também que se alguém pode ganhar a salvação, que alguém pode ganhar e pode perder a salvação também. E outra condição é arrepender-se. Arrepender do quê? Dos pecados cometidos. Atos 2,37 diz: e ouvindo eles, compungiram-se o seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Pedro então lhes respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão do vosso pecado e recebereis o dom do Espírito Santo. Arrependimento na Bíblia, querido, não tem simplesmente o sentido de constrangimento ou remorso pelos pecados cometidos. O seu sentido é muito mais profundo e tem o significado de mudança de direção, conversão. Você percebe que uma pessoa se arrependeu e creu quando ela está convertida, ela está se convertendo. Você vê que ela já não está mais naquela direção do pecado, agora ela está voltando, ela retrocedeu e ela está andando agora o caminho de Cristo, o caminho da santidade. Quando você é muito fácil saber se uma pessoa realmente se converteu ou não. Se continua nas práticas deliberadas do pecado, não se arrependeu. Não estou dizendo se ela não caiu mais, nem se eventualmente cometeu um pecado, mas se ela está no caminho do pecado, ela não está se convertendo. Ela continua na direção que estava. Arrependimento significa reconhecer nossas atitudes, palavras ou pensamentos, que tudo isso que nós éramos foram pecaminosos, que nós transgredimos a vontade de Deus e, portanto, precisamos abandonar esse tipo de pecado, ao reconhecer, é claro. Se por acaso, querido, nós viemos a pecar novamente, nós devemos pedir perdão a Deus, como Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso: Pai, perdoa as nossas ofensas. E aí Jesus vai interceder por nós e vai nos perdoar. Primeira carta de João, no capítulo 2:1, diz assim: meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis, mas se
alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. 1 João também 1,9 diz, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Crer, arrepender. Só que ainda tem mais uma coisa, é preciso confessar. Confessar o senhorio de Jesus Cristo. Jesus, ele não tem agentes secretos, querido. Todo aquele que não o confessa publicamente, não tem no secreto. Jesus Cristo não tem filhos secretos, agentes secretos. Ele quer testemunhas, quer que as pessoas o confessem para o mundo, que Jesus Cristo vive em sua vida. Esse é o propósito do Evangelho. Por que ter as boas novas? Para quem? Só eu descobrir as boas novas? Se fosse assim, a gente ia morrer na hora que aceitou Jesus, se fosse só para mim. Porque nada na minha vida é melhor do que o céu. O que seria muito melhor, como diz Paulo, né, estar com ele. No texto de Romanos 10, no versículo 9, Paulo nos diz que essa confissão dos nossos lábios deve ser a de que Jesus é o Senhor. Senhor, querido. No tempo dos apóstolos, essa era uma palavra, né, que do grego é kurios, que significa Senhor, soberano, dono de tudo, inclusive da vida. Aqueles que os escravos usavam para os seus donos. Então, quando nós declaramos que Jesus é o meu Senhor, é kurios, ou kurios. Essa é a palavra. Ele é meu dono, meu Senhor, dono da minha vida. Confessar a Jesus como Salvador e Senhor é colocar-se debaixo da sua direção, debaixo da sua ordem, é reconhecer que Jesus é o dono das nossas vidas. E se nós o colocamos em suas mãos, ou nos colocamos nas suas mãos, Ele se responsabilizará por proteger a nossa vida e nos dar alegria e essa vida abundante. E é isso que, né, imprime em nós um coração adorador, querido. Está faltando o desejo de orar, de adorar, de ler, de obedecer. É sinal que Cristo está faltando na vida. Está precisando converter. Se existe na sua vida ou na minha vida um motivo maior, que produz mais satisfação do que isso, então eu não consigo adorar, porque a adoração é uma linguagem inerente a esse estilo de vida. Não pode adorar a Deus quem não tem Jesus, porque Jesus é o acesso ao Pai. Se eu não fui redimido, eu nem creio com o meu pecado, eu sou agoniado e ainda eu estou oprimido pelo meu pecado. Ninguém oprimido por pecado consegue oferecer uma adoração plena ao Senhor. Sabe, querido, uma adoração, né, um louvor verdadeiro, ele só pode vir de pessoas que confessam o seu nome. Não é assim que diz Hebreus 13:15? Por meio de Jesus Cristo, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Louvor verdadeiro é fruto de lábios que confessam o nome de Jesus. Confessar, querido, não é simplesmente pronunciar palavras, mas é uma forte convicção, é uma condição assim de afirmar algo. E sem o arrependimento, a gente não consegue, porque há um bloqueio na nossa mente. Há um bloqueio. O pecado bloqueia a nossa mente. Se a gente não decidir, se a gente achar que vai ficar com vontade de confessar pecado, de se arrepender e confessar, esquece, querido, não dá não. Confessar pecado é ruim. O arrependimento necessário para Deus, para que Ele perdoe os nossos pecados, é o arrependimento prático. Se você acha que se arrependeu, é um forte sinal que você não se arrependeu. Então, querido, nós precisamos arrepender.